uma notificação apareceu na janela do sistema que uma cultivo espacial, uma técnica espiritual, foi descoberta. Depois disso, a janela do sistema perguntou ao protagonista se valia gastar 2 pontos de poder espiritual para começar a treinar, refletindo sobre o pergaminho de jade em suas mãos. O rei Shan decidiu começar a treinar. Mas um instante depois, Intian agitou violentamente suas asas e derrubou o pergaminho de jade das mãos de Xing Shan, ordenando que ele não olhasse. Chen Shao olhou para Intian com desagrado. Pouco depois, uma notificação apareceu na janela do sistema. 2 pontos de poder espiritual foram gastos. E o treinamento das cultivações espaciais. A técnica espiritual começou e, então, a janela do sistema notificou o protagonista. O resto do poder espiritual era de 650. 2:15. Inshao começou a provar para Intian que isso era apenas uma das práticas espirituais. Depois disso, ela perguntou por que não podia olhar. Theon perguntou novamente sobre práticas espirituais. Então ele perguntou se ele estava certo. Com expressão confusa, arranhando o rosto, Jean Shaw disse que talvez essa coisa tenha outro efeito. Neste momento, o protagonista, cercado por energia mágica, perguntou mentalmente ao seu segundo irmão mentor. É verdade? O protagonista achou que era só um feitiço. Transferir poder espiritual para outra pessoa. Para ajudar alguém a cultivar seu corpo. E, então, abrindo os olhos, o protagonista achou o feitiço simples. Mas o significado era original, e ele não esperava isso. Depois disso, o protagonista se perguntou: por que o mestre ficou bravo por causa disso? De repente, Xiu virou para Xing-Shan com um sorriso e disse a ele que ainda queria beber. O protagonista colocou a mão na cabeça dela e disse que iria ensiná-la. E ela mesma poderia criar o sabor que quisesse. Eng-chan alegre, segurando uma bebida em sua asa, convidou Xin-Shan para beber mais. Inshalou abraçou o protagonista pelas costas, enquanto tocavam os vasos, e disse a Ti-Shan que deveriam beber hoje. Depois disso, os 4 gritaram alegremente, em uníssono: entregue-se à bebida. Depois disso, bateram nas embarcações com líquido e gritaram até o fundo. Pouco depois, Intian pediu a Ti-Shan para ajudar Ti-Shao a encher os copos. Depois de algum tempo, virou-se para Shun Shalou e perguntou: este vinho, ele é muito forte. E é possível beber isso em grandes quantidades? Em resposta à mudança, que ele já era um famoso mestre não alcoólatra. Depois disso, ela pediu que ele não se preocupasse. Depois disso, um grito foi ouvido para Chen Shaolu. Algum tempo após o início da celebração. Inshalou deitou no chão com uma expressão satisfeita e fez um apelo a King Shan
Então, Chen Shou se levantou do chão e percebeu que o mestre tomou a decisão certa, levando-o a eles. Então, pegou Jean Chalob no chão. Levou-o ao ar, agitando as asas. Disse que era hora de voltar. Então, eles devem descansar. Wang Linchuang virou-se para Tichon e agradeceu-lhe por ensiná-la a tão legal técnica secreta. Depois disso, ela disse que ele poderia visitá-la. Vá para o palácio de Edra para brincar com ela sempre que quiser. O protagonista respondeu-lhe afirmativamente. Depois disso, eles começaram a se despedir. E Wang Linchu acenou para ele. E disse que iria também e desejou-lhe sonhos doces. O protagonista acenou de volta. Depois disso, com um largo sorriso no rosto, ele olhou para frente. Ele começou a pensar que não se lembrava. Lembre-se da última vez que ele se divertiu tanto. Então, ele olhou para a imagem de um relógio de areia na janela do sistema e decidiu que era hora de voltar ao trabalho. Ele foi transferido para o mundo real. Então, encontrou-se do mesmo beco escuro onde estava antes. Olhando ao redor, o protagonista pensou que deveria encontrar um meio de obter o espaço monstro o mais rápido possível. Vendo a praça lotada, ele percebeu que a distorção interplanetária técnica permitida. Pessoas aprenderam a verdade completa sobre o universo. E depois disso, a humanidade descobriu que existiam muitos diferentes monstros poderosos no espaço. O protagonista entendeu que não havia vantagem em lutar. Monstros espaciais. E a única coisa que conseguiram dessa foram os cadáveres dessas criaturas. Ele caminhou pela praça e compreendeu que seu tempo era limitado. E se ele quisesse obter habilidades ainda mais incríveis, então ele deve encontrá-lo com certeza. Depois disso, ele se perguntou o que fazer. De repente, um pensamento veio à mente de Xinshan, e ele gritou, sorrindo. Ele disse a ele que ajudaria mais tarde. No Liberty Holiday Hotel. Johnny, com expressão cansada no rosto, recuperando-se com dificuldade do fôlego. E também com um avental, disse cansado, que finalmente terminou de limpar. Neste momento, Xexã entrou na sala e disse que não pensou. Ainda estava fazendo tarefas domésticas. Irritado, tirando o avental do peito, percebeu que era ele quem estava limpando depois dele. Logo, Jianin se acalmou. Percebeu que ouviu que o senhor se estava muito irritado, porque houve uma tentativa contra sua neta. E seu tio Li Fu parou perto da casa da família Sou. Então, percebeu que a situação mudava a seu favor. O personagem principal respondeu que não importava nada depois disso. Ela disse que ele precisava urgentemente de uma parte do corpo do espaço, monstro, e não conseguia obtê-lo da forma normal. Mas o personagem principal percebeu que era um aristocrata e também uma pessoa ligada a esse mundo. Portanto, Guanyin perguntou o que ele ganharia por ajudar.
O personagem principal respondeu. Ele tinha duas propostas para escolher. Então, a primeira oferta era que ele lhe daria os resultados de um de seus estudos científicos, ou ajudá-lo a lidar com o clã de assassinos. A segunda oferta era que ele cooperaria com sua aliança, formando uma união conjunta. Jian Yin disse que era o suficiente. Depois disso, desejou-lhes uma boa cooperação. Imediatamente, após isso, Jin estendeu a mão para Xizan. E Xinshan, surpreso, perguntou: Ele está tão feliz? Eles apertaram as mãos. Jiang Ning disse ter uma premonição que essa seria sua decisão mais brilhante ao longo de toda a vida. Depois disto, Jian observou que, agora sendo seu parceiro, ele precisaria se esforçar ao máximo. Neste momento, brilhando com cuidado, ele olhou para a parede à sua frente. Ele começou a bater o dedo na parede. Pouco depois, apareceu uma rachadura na parede. Com um sorriso, voltando-se para o personagem principal. Jian diz que essa era sua técnica, o escolhido do céu. Depois disso, Jenny inseriu a mão na brecha que surgiu. E disse, então, que ele pegou um grande galo aqui, depois de muitos anos de temperamento. Agora, ele olhando fixamente para o buraco à sua frente. Johnny tirou um galo da rachadura. O protagonista disse. Ele disse que pegou o galo errado. Depois disso, olhando para o galo em voz alta, Jiang Ning, perplexo, ele inseriu a mão na rachadura novamente e disse que havia feito de novo. Então, irritado, Jiang Yin começou a gritar que isso não contou. Agora tudo seria feito como deveria. Depois disso, pediu a King Shan para observar atentamente. O protagonista, assistindo a isso, perguntou se ele tinha certeza. Então, o protagonista perguntou se ele precisava pegá-lo. De repente, um grande olho roxo começou a escorregar pela rachadura. Jonin curvou-se apressadamente para o olho e, tratando-o como um senhor, desculpe, então, explicou que não queria assustá-lo. O protagonista se aproximou de Sheng Yin pelas costas e disse que se era tão difícil, ele pediu para que ele não se forçasse e explicou que já tinha pouco tempo. Obsessivo, Johnny voltou a olhar para a rachadura na parede. E com uma expressão louca no rosto, perguntou onde estava. Depois disso, Ginny encostou-se à parede e começou a miar. O protagonista olhou para isso com perplexidade e perguntou novamente, miando. Dong Jin gritou de repente o que sentiu. Logo depois, Johnny exclamou alegremente que era isso. Um momento depois disso, Johnny tirou uma confusa e surpresa. Gato preto, gordinho da fresta. Ao ver isso, o protagonista perguntou. Um gato preto? John olhou para o gato com um sorriso de saudação. Ele cruzou os braços sobre o peito. Sente-se no chão, em frente ao gato.
John tentou explicar ao gato, sorrindo. Eles precisavam do corpo do monstro espacial, ao que o gato apenas miou algumas vezes, sem tomar a ação que um tanto precisava. O protagonista também cruzou os braços sobre o peito. Sentou-se no sofá, entregou. Ele perguntou a Chan se o gato também não tinha ideias. Então, John disse que não era assim, adicionando que o gato falou primeiro: deve comer o pastel de ovo. Chei-chan os olhou confusa. Bem, não havia nada a fazer. Então, o protagonista concordou, voltando o olhar para o gato que começou a lamber as patas. E depois disso, eles partiram, encontrando-se na frente de uma loja chamada. Ao lado da casa, cumpriram os desejos do gato. E então, seguiram em frente. Jin-chan colocou as mãos nos bolsos da calça, perguntando se deviam começar aqui. Ele lambia a pata e acima da cabeça dos animais. O sistema notificou que informava que o gato havia recebeu o tão esperado pastel de ovo. No asfalto da rua onde caminhavam, uma pequena pedra rolava. Este foi mais um jogo do gato, quem observava atentamente a sua prece improvisada. John virou-se para o gato e perguntou: o gato já brincou o suficiente? Ele perguntou: talvez o gato os ajude na busca. Depois disso, o gato se virou com desagrado. Ao ouvir essas palavras, olhando ameaçadoramente para King Shan, e John começou a se justificar imediatamente, com um ar embaraçado, dizendo que não estava pressionando o gato de forma alguma. She também parecia preocupado, porque era uma das poucas formas para obter as informações necessárias. De repente, o gato se soltou, começando a pular caoticamente em várias direções, se afastando do personagem principal, e John. Chechan perguntou, surpresa: onde o gato fugiu? John seguiu as ações do gato e disse a Chechan estava procurando algo que então precisavam buscá-lo. Depois de um tempo, eles se encontraram. O Ministério Federal de Ciência e Tecnologia. Havia muitas máquinas voadoras circulando acima desse enorme prédio. Havia também robôs de segurança circulando. Uma competição muito ameaçadora. Jin-chan em um dos telhados dos arranha-céus vizinhos. Disseram que definitivamente corpos de monstros espaciais neste lugar. E o gato preto estava certo. Entretanto, Chei-chan, eles também disseram que seria muito perigoso entrar lá. Ambos olharam para todas essas hostilidades, tecnologias de segurança, perfeitamente conscientes de sua situação. John virou-se para o gato, dizendo que este lugar não era adequado para eles. Então, precisavam encontrar outro. Os gatos falaram em linguagem de gato, descontentes, ironicamente chamando Chechan e Jean de tolos que poderiam não entrar lá por medo. Então, novamente, eles me deram indicando com a pata
em outra direção. John e Sheshan voltaram imediatamente para lá. E John disse que, nesse caso, devem encontrar outro lugar. Depois disso, eles desapareceram literalmente no ar, começando a procurar outro lugar. Chegando lá, eles se surpreenderam ao ver que era um cassino. Diante deles, um edifício ricamente construído. Ao lado, muitos carros caros. E em cada janela dessa casa havia uma luz. Ele já caminhava em direção à entrada, olhando ao redor, perguntando a Jean: haveria realmente um cadáver de um monstro espacial ali? Enquanto isso, pessoas saíam do cassino, que, tendo perdido toda a fortuna, ficaram literalmente só de cuecas. Então, eles saíram humilhados daquele lugar. John olhou para o protagonista, dizendo: ele costumava trocar informações lá e parece que eles mudaram de profissão, significando o cassino. Então, John olhou para o gato, perguntando ao animal se tinha certeza que o corpo do monstro estava lá. Aqui ele franziu o senho e o gato miou com confiança. Sim, afirmativo. John disse que entendeu e disse ao gato que era hora de voltar. Usando seus poderes, Shanlo abriu uma fenda em um dos pilares, permitindo que o gato vá lá. John garantiu que o gato preto não poderia ser enganado. Então, eles tiveram que ir lá para confirmar se era verdade. Finalmente, o gato entrou no portal e desapareceu ao se aproximarem ali das portas. Aquele mesmo cassino, ela perguntou constrangido: havia realmente uma festa de maiôs aqui hoje? Mas John Loneley respondeu, colocando as mãos nos bolsos, que não era assim. Essas pessoas perderam tudo, até a roupa interior. Uma das garotas que atendia os convidados aproximou-se imediatamente dos novos visitantes, acolhendo-os respeitosamente, com um largo sorriso no rosto. Ela perguntou o que eles queriam jogar. Ela usava um traje espetacular, com orelhas de coelho. Isso enfatizou sua figura. John se aproximou dela com confiança, dizendo que escolheria um jogo quanto mais incomum, melhor. Ela colocou a mão no queixo. Ela fechou os olhos e sorriu novamente, dizendo-lhes que ela tinha certeza eles não seriam decepcionados. John e Chin-chan começaram a se dirigir aos elevadores. Quando a garota entregou-lhes 2 braceletes, dizendo que era uma máquina de apostas, isso automaticamente descontando os pontos que ambos ganharam. O personagem principal e seu companheiro vestem essas pulseiras e John agradeceu a garota pelo trabalho, chamando-a de Bela. Depois de entrarem no elevador, ela escolheu o 70º andar para eles e eles começaram a descer. As meninas disseram que escolheram o jogo do lago subterrâneo. Então, desejou-lhes boa sorte e uma grande vitória. Assim que as portas do elevador se abriram, ela
E John viu algo que o surpreendeu muito. Eles congelaram ao ver o que acontecia lá fora. Até ouvirem a voz do animado anfitrião. Dirigindo-se aos convidados, gritou alto que eles os esperavam há muito tempo. E o emocionante jogo deles começaria em breve, diante dos elevadores. Era um lago que parecia um coliseu inundado. Ao redor do lago, muitos espectadores estavam sentados em filas. O anfitrião gritou alto, dizendo que agora ele apresentaria os participantes da competição. O anfitrião ergueu a mão, gritando que o primeiro era um homem comum. De fato, em uma balsa que flutuava nas águas do lago. Um homem comum estava parado, tremendo de horror com o que acontecia à sua volta, segurando uma espada de cabo longo. O homem virou quando o anfitrião gritou novamente que o segundo participante seria um oponente. Quem estava faminto há 2 dias. O anfitrião gritou que seria um hipopótamo pré-histórico, restaurado pela engenharia genética. Uma poderosa aura escura começou a se formar em torno do bote, onde o homem estava, e surgiu uma silhueta escura na água, debaixo de sua frágil barca. O homem caiu na jangada, gritando alto, perguntando que tipo de monstro era aquele. O homem gritou que certamente devolva o dinheiro a eles, suplicando para que o deixassem ir e o libertassem daí. As pessoas nas arquibancadas começaram a rir alto, suas bocas abertas, dizendo que este homem parecia prestes a morrer. De medo, era mais fácil assistir de fora do que participar disto. Muitos comentaram sobre a situação, dizendo que este homem era inútil, particularmente cruel. Os espectadores começaram a gritar e sussurrar imediatamente, para o monstro devorar rapidamente este miserável nada. A garota de traje de coelho que o seguiu. Eles se viraram com um sorriso, dizendo que podiam começar a apostar. John, com uma expressão calma no rosto. Ele perguntou sem olhar para ela. Como jogar? A garota começou a explicar. A partir do segundo 0, poderiam apostar em quanto tempo essa pessoa. Poderiam durar no máximo 3 minutos. Quando 3 minutos se passaram, quem acertar o tempo de morte será o vencedor. Esta pessoa ganharia. Ela contou com um sorriso no rosto, como se não estivesse falando de algo terrível e sangrento. Isso estava acontecendo ali, diante dessas pessoas. Ao final da história, a garota acrescentou que o vencedor receberia o super prêmio de hoje. Ainda havia uma luz de felicidade no rosto dela. Quando ela falou sobre isso, ao ouvir a última frase, o personagem principal, imediatamente, ele voltou a atenção para ela, perguntando que tipo de surpresa seria. John olhou para o personagem principal. Quando a garota respondeu que a surpresa de hoje seria uma parte do corpo de um monstro espacial, ou uma pessoa incomum
em qualquer caso. Seria um dos dois. O protagonista sorriu ao ouvir o que a garota disse. Então, a técnica de Shane não era tão ruim. E realmente havia um cadáver de um monstro espacial. John sorriu, cruzando os braços sobre o peito. E então respondeu que era natural. Afinal, essa técnica fornece-lhe comida. Depois disso, o protagonista virou o olhar para a arena, dizendo: eles precisam encontrar uma maneira de ganhar essas apostas. A principal ação já começou na arena. O pobre homem encolheu-se em uma bola, cobrindo a cabeça com as mãos, enquanto o mesmo monstro se aproximava dele. Um dos espectadores das arquibancadas falou entusiasmado com uma das meninas, dizendo para ela olhar ali. Afinal, esse cara grande era realmente bom. E, da última vez, este monstro mordeu um homem em duas partes em um único bocado. A garota, obviamente, não compartilhou do prazer do homem. Então, ela desviou o olhar, cruzando os braços sobre o peito. Nesse momento, alguém atrás dela batia os copos, aparentemente começando a comemorar antecipadamente sua própria vitória. A garota olhou para o monstro por um instante, dizendo que era realmente terrível. Mas de repente, seus olhos se desviaram. Há algo mais interessante que isso. Ato humano. Ela notou John e o protagonista, olhando em sua direção, surpresa. E então pensou, questionando-se em pensamentos: que tipo de homem é este? Ela falou com confusão, perguntando-se em voz alta: por que ela sentiu isso com sua aparência? Ele franziu as sobrancelhas e então virou seu olhar ameaçador para a garota, como se a tivesse pego em algo vergonhoso. A garota pressionou a mão ao peito, surpresa, enrubescendo de vergonha, e então se afastou rapidamente, cobrindo o rosto com a palma. A mulher mordia o lábio inferior, envergonhada, acreditando que esse olhar era realmente assustador. Janine, notando isso, virou-se para Tinsan, dizendo-lhe para relaxar, porque seu olhar assassino assustava os outros. O protagonista tentou se justificar, já com uma expressão mais suave, dizendo ao companheiro ele simplesmente não gostava de ser observado. De repente, Sean pensou com preocupação. Parecia que ela tinha medo dele. Então, ele decidiu agir. Chen Shan disse que tentaria acalmá-la com uma técnica de cultivo espacial, que o irmão mais novo ensinou. Ele se desculparia e compensaria todos os erros. Algo verde e brilhante surgiu em sua mão. E ele direcionou. O fluxo foi direcionado para a garota assustada. Assim que tocou seu corpo, ela gritou surpresa. Agarrando as mãos nos joelhos, ela se encolheu por causa do som que ela fez. Ela rapidamente cobriu a boca com a mão. A vergonha e o homem que estava ao lado dela, com preocupação no rosto e na voz,
perguntou o que aconteceu com ela. A garota respondeu-lhe, tentando manter a calma, que nada aconteceu e tudo estava bem. Depois, ela chamou o garçom, a mesma garota com orelhas de coelho. O funcionário do estabelecimento. Ela se aproximou com um sorriso no rosto, perguntando se algo aconteceu com ela. A garota pediu ajuda. A garçonete concordou, ao ser apresentada com um cartão vermelho. Agarrando-o. Alguns momentos depois, a garçonete um copo com um líquido misterioso, que ficava naquela mesma cartão vermelho, aproximou-se do protagonista e do John, quem a olhou com interesse. A garçonete virou-se para o protagonista, dizendo que era vinho e um cartão de visita daquela garota. Jin Chan pegou o cartão de visita e dizia que a garota se chamava Du Guchon. Ela leu o nome dela, surpreso, enquanto a segurava nas mãos. Além disso, também informava que a garota trabalhava no Império Fuxi. O protagonista pegou o mesmo copo de vinho na outra mão, perguntando a Jian se realmente fosse uma pessoa do Império Fuxi. John começou a contar que por milhares de anos este império mantém a etiqueta antiga. E até os nomes dos habitantes deste império permanecer inalterado. E o sobrenome sempre tem 2 caracteres. E nenhum erro poderia alterar essas regras. Jane sorriu maliciosamente, dizendo que o copo de bebida chamou o santo era um padre, cartão de visita que conduzia ao coração dessa garota. E sugeriu parece que ela o considera um homem de verdade. John riu e apontou o dedo para Dagan, dizendo ao protagonista que ele era um homem desonesto, por flertar com garotas. Então ele acrescentou que King Shan não era ruim. E ele tinha muito a aprender com ele. O protagonista disse que foi apenas um mal-entendido. Mas John apenas o olhou de canto de olho. E então, King Shan virou o olhar para a garota. Quem lhe deu o copo? Ele ergueu o copo em gratidão, chamando sua atenção. Chon ruborizou novamente ao ver isso e depois sorriu, risando, satisfeito. Entretanto, seu acompanhante, sentado ao lado dela, visivelmente tenso ao ver isso. Ele claramente não gostou que um cara estivesse flertando com maldizendo em pensamento, ele se perguntou: este cara realmente achava que poderia tomar o lugar dele apenas por causa de seu rosto bonito? O homem decidiu que precisava fazer Chongshan amodere seu ardor. Ele ergueu a mão gritando que apostava 5 milhões que este homem seria devorado no jogo em 10 segundos. O número que precisava apareceu imediatamente no bracelete dele, informando que ele havia feito uma aposta. Showdowns ruidosos começaram imediatamente nas arquibancadas. Alguém apostou 3 milhões em 20 segundos. Alguém apostou 2 milhões em 15 segundos. E alguém apostou 6 milhões em 30 segundos.
Showdowns, gritos e emoção ecoavam por todos os lados, aterrorizando o pobre homem ainda mais. Quem continuou em pé neste barco? Espectadores,